É um prazer enorme estar aqui nesse fórum de discussão do SUS. Mais importante ainda, no meu entendimento, se tratar de um fórum protagonizado por jornalistas. Hoje, endossando um pouco a fala do Nassif, se eu pedir aqui para vocês levantarem a mão e me informarem quais os jornalistas, especialistas em aviações, economia, agronegócio, vocês têm vários estados. Agora, qual é o jornalista referência no Brasil, 2, em saúde, que realmente conhece o sistema de saúde? Eu acho que vocês vão ter trabalho de descobrir onde se encontra, né? Então, isso demonstra a dificuldade que a gente, que é do setor, de conseguir discutir de maneira não apaixonada o tema. Então, é um prazer enorme estar aqui na presença do nosso ex-ministro. E falar de consórcio para mim é um prazer muito grande. Eu comecei no SUS como secretário municipal do município de 30 mil habitantes, no norte de Minas, na região que a população é 98,5% SUS dependente. E hoje a presidenta Dilma fez uma pesquisa e a minha microrregião é a de maior satisfação de usuário na região sudeste. Então, satisfeito em que um município de 30 mil habitantes a gente tenha CTI, hemodiálise, tomografia e toda a média complexidade contemplada. Então, isso demonstra que o SUS é possível. Apoiado num modelo fortemente ligado a consórcio. Então, a gente lá consorcia por falta de opção no primeiro momento, agora já é por convicção. Então, em 2005, quando foi criada a Lei 1107, que disciplinou os consórcios, eu tive o prazer também de participar. Fomos convocados 7 consórcios no Brasil, com características distintas, um do Grande ABC, um do Pará, um do Paraná, de Minas Gerais, foi o nosso. E a Casa Civil nos sequestrou durante 3 dias e, junto com os advogados, a gente fez uma discussão técnica e eles, logo depois, editaram a lei. Então, eu vou mostrar o modelo da rede, a primeira rede, talvez a única no Brasil hoje, efetiva, constituída, e já com 3 anos de maturação. E tivemos, quinta-feira, um seminário de aniversário dessa rede, que teve presente o doutor Eugênio Vilaça, alguns italianos, franceses, lá em Piabora, nas margens do Rio São Francisco, e é um sucesso assim, consolidado. E eu acho que de tudo que o Tamborão fez no Ministério, se eu te falar que a medida que ele transformou o Brasil, foi no finalzinho da saída dele, ele editou a portaria que regulamenta as redes. Eu acho que é um marco que vai mudar a história da saúde no Brasil, bem como o decreto que eu vou mostrar ali, que a Dilma regulamentou a Lei 8080. Então, vamos lá. Essa aí é a nossa sede. Essa sede é do SAMU MAC. Nós começamos a rede pela urgência, a rede de urgência e emergência. Foi construído por nós fizemos tudo em 8 meses. Eu era o gestor da rede, eu saí do município, fui convidado pelo secretário de Estado, Marcos Pestano, vamos fazer gestão. O panorama encontrado era uma falta de assistência médica na mesa de urgência, na rede de urgência, inexistência de regulação em toda a região. Lá, para vocês terem ideia, são 86 municípios, uma região de 1,5 milhão de habitantes, com Montes Claros, que é um município de 400 mil habitantes, é o único polo da região. Nós temos uma área superior ao estado de Pernambuco, para vocês terem a dimensão do problema, quase todas as estradas de terra, sem pontos de comunicação, e então desagava tudo em Montes Claros, né? Então, uma deficiência estrutural, com pontos de atenção, profissionais preparados, resistência de transporte interhospitalar. Aí o que nós fizemos? A rede, ela pressupõe esse modelo. O do lado direito, com a atenção primária sendo o centro de tudo. No caso da urgência, já com a evolução, isso é o desenho do Dr. Eugênio Vilaça. No desenho em Minas, nós já percebemos que no caso da rede de urgência, o centro é o complexo regulador, né? E o ponto de atenção primária é um dos pontos. Então, está aí a posição, são 7 micro-regiões. Vocês vão entender o problema da gestão micro-regional a partir daí. Nós temos 7 micro. São 7? 1, 2, 3, 4, 5, 9, né? Enganei aqui.
A população é 1,5 milhão aproximado e 86 municípios. E aí nós temos distribuições das ambulâncias. O SAMU, normalmente só tem cidades grandes, pela própria densidade populacional. Então foi o primeiro SAMU, para vocês terem ideia, em Minas, aí não tem, eu sei que são 104 SAMUs, 86 cidades beneficiadas, 104 beneficiadas, 86 estão no norte. Então um único consórcio, ele conseguiu ser 80% dos consórcios do estado inteiro. Então isso foi o primeiro, o Ministério despertou, é o novo modelo. Né? E você imagina, uma única central reguladora, né? Ela pode regular com a mesma tanto de pessoas, de médicos. Você acrescenta uma única cadeira ali, um único posto, um médico, você acrescenta 500 mil habitantes. Né? Então você consegue fazer uma gestão muito mais eficiente, uma única diretoria, um modelo que você não tem dono, não é o prefeito da ocasião que é o dono. Você consegue remunerar melhor toda a equipe, porque é uma equipe enxuta. Então está aí a distribuição. Nós temos um município com 3 mil habitantes que tem SAMU, né? Que na verdade ele responde por toda a região. Então se você tiver em 86 municípios no norte de Minas, qualquer estrada que você tiver um problema, você pega o telefone 92 você é atendido. Então, uma central de regulação, uma ambulância. E aí por que eu estou falando isso? Vocês vão imaginar um modelo desse que não fosse uma gestão micro-regional. Um novo modelo de gestão consociada. Ele é impossível, ele é inexequível. Porque eu tenho ambulância dentro de município que o presidente do consórcio não é o prefeito da cidade. Então, é uma regulatória, a Lei 11.107, regulamentada pelo decreto 6017. Essa portaria aqui, que estabelece a diretriz para a rede, que eu falei, o temporão, essa aqui foi 30 de dezembro, essa aqui foi foi o último ato dele, eu acho que talvez o mais acertado. E o decreto que regulamentou a lei, esse decreto vai mudar muito também, né, nesse novo modelo de gestão, o que eu não sei se vocês já viram essa palavrinha mágica aqui que eu nunca consigo decorar, COAPS. COAPS é o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde. É o novo modelo de gestão micro-regional desenhado pelo Ministério. E é um processo que está em construção, nem o próprio Ministério não sabe exatamente como é que vai ser feito. Nós estamos trabalhando nisso, né? E é uma oportunidade única, porque é uma centralização um pouquinho, é uma redução daquela descentralização extrema que ocorreu na Constituição do SUS. Aí são os recursos humanos, 70 médicos, 35 enfermeiros, 225 técnicos, todos bem remunerados, são 47 unidades, então extremamente eficientes. Nós já fomos visitados por temporão. Você esteve em Montes Claros? Eu acho que os últimos 3 meses fomos visitados por 23 países. A obras indica como modelo, uma experiência extremamente eficiente. Para você ter ideia, uma USA, ela precisa de ter 225 mil habitantes de referência. Então, muitas vezes você tem SAMU em cidades que tem 70 mil habitantes. Então, ela já é deficitária, ou seja, ela é caríssima. A USA é a que tem um médico. Ela custa 4 unidades básicas, para você ter ideia, que aqui não tem um médico. Então, é um modelo que potencializa a qualidade de gestão e o ganho de volume, de produtividade muito grande. Aí são as bases. Cada prefeito cede uma casa, a gente monta a base de acordo com o plano técnico que a gente aloca em função de logística, de população. É um modelo bem interessante de fazer o projeto. Então, nós temos bases descentralizadas e a gestão é toda da central do complexo regulador. Nenhum prefeito, eu como diretor, eu não consigo deslocar uma ambulância. Eu não tenho autoridade para deslocar uma ambulância, para vocês terem ideia. É totalmente técnico, baseado na regulação médica, no poder sanitário do médico, né, de fazer o deslocamento. 30% dos nossos atendimentos são ou por telefone e 30% no local. A gente diminui a pressão sobre o sistema de saúde. Então, temos um grupo de educação permanente que treina toda a rede de urgência rapidamente. Isso não tem burocracia. O consórcio
Ele entra no município e treina a porta hospitalar. Ele não depende do município, de licitação, de conversar com o prefeito. A gente já tem esses contratos pré-assinados. Nós temos todo um envolvimento com a parte de infraero. O treinamento lá envolveu o Exército, Polícia, Infraero. E temos um helicóptero da Polícia Militar que nós compartilhamos. Ou seja, nós não precisamos nem ter um helicóptero próprio. E temos a assistência, então a gente compra horas. Então é uma gestão extremamente enxuta. Nós implantamos no início de 2008, organizando os pontos de assistência, e o que é mais interessante, aí vem a questão hospitalar. Esse modelo ele faz gestão das portas de entrada hospitalar também. E aí nós tínhamos um modelo de complexo regulador que foi montado, lá tínhamos, naquele mesmo prédio nós tínhamos o complexo de regulação assistencial da PPI. E aí não existia o complexo de regulação da urgência, né? Você tinha só a regulação do SAMU, mas essa não é a regulação do SAMU. Ela regula as portas de entrada de todos os hospitais. Aí nós estraticamos os hospitais. Você tem a Santa Casa, que é nível 1, que mexe com trauma, ela é referência em trauma neurológico, cardíaco e trauma maior. A nossa classificação é invertida em relação ao Ministério hoje, mas seria o top. Depois nós temos 3 hospitais, 2 hospitais de cidades nível 2, e aí vem a grande novidade. Nós pegamos 4 municípios, Taiobeiras, 30 mil habitantes, Brasília de Minas, que era o meu, 30 mil habitantes, Pirapora, 50 mil, e Janaúba, 50 mil, e potencializamos. Nós colocamos médicos, nós colocamos UTI nesses hospitais, estamos agora colocando a neonato, colocamos município de 30 mil habitantes, era uma loucura aparentemente na época. Colocamos médico 24 horas, ortopedista, anestesista, obstetra, cirurgião e clínico. Tem 5 profissionais nesses municípios, 24 horas. E aí você coloca todo o recurso, fica de prontidão, remuneração não por procedimento, remuneração por disponibilidade, né? Que é a lógica correta para a urgência. É como se o bombeiro cobrasse R$10 para tirar um gato do poste, R$100 para apagar um fogo. Ou seja, a lógica da urgência era essa, você pagava por procedimento. Então nós estamos invertendo para o modelo de disponibilidade. Você tem que ter disponibilidade. O serviço, se vai ser utilizado ou não, tomara que não, né? Essa que é a lógica. Então, esses hospitais, quem coloca os pacientes lá dentro é a regulação da urgência. Quando a gente rodou esse modelo, o que a outra regulação vai fazer? Absolutamente nada. Porque ela vai regular o quê? O eletivo. Se o eletivo é contratado previamente, e é só cumprir, é administrativo, vamos dizer assim, ela mostrou que não há, e outra coisa, a qualidade técnica. O médico regulador normalmente é um médico em final de carreira, é um médico que mais vinculado a questões administrativas. Quando a gente pôs a rapaziada nova, que é tudo de porta de CTI, intensivista, cardiologista, e começou a fazer discussão de caso clínico, mostrou uma diferença qualitativa muito grande. Então, esse modelo está proporcionando uma grande mudança no modelo de regulação do país. A regulação passa a ser regulação clínica, de caso clínico, de efetivo disponibilidade local no momento do que vai proporcionar aquele atendimento. Então, essa foi a grande mudança. O perfil dos hospitais, nós temos classificação de risco, protocolo Manchester em toda a rede, estão finalizando agora a atenção primária. Quando o paciente sai da atenção primária, que é o primeiro ponto, ela já sai, quando o paciente é laranja, o hospital, o médico regulador já sabe o que é um paciente laranja, o médico regulador, o médico do hospital na ponta já sabe o que é um. Ou seja, é tudo falando a mesma língua, roda no automático. Nós temos um case do trabalhador rural na região de menor densidade populacional da região sudeste. Quem não conhece é aquela parte que hoje está tendo gás lá em Brasilândia, São Romão, ali mais à esquerda do Rio São Francisco. Você viaja 70 km sem encontrar uma única residência. O trabalhador rural estava lavrando a terra e sentiu uma dor no peito. O filho, lá como é plano, lá pegava sinal do celular. O filho dele pegou o celular, digitou 192, ligou, acionou a central. Nós mandamos uma ambulância básica de São João buscá-lo. Ele chegou no hospital, o médico fez o eletro, mandando pelo telesaúde, constatou o infarto. A ambulância saiu do Brasil de Minas com o médico.
alcançou a outra, conduziu até Montes Claros, porque já sabia que ele não parava em Brasília de Minas, porque lá não era referência para carne. Ou seja, a gente leva o paciente não para o local mais próximo, o local mais adequado, nas melhores condições. No meio do caminho, o quadro piorou. A gente tem nas ambulâncias uma comunicação, é a única comunicação do Brasil, com ida e vinda, aquele sistema autotrack. Ele comunicou com a central, o quadro piorou, o helicóptero veio. 45 minutos depois do filho ter acionado o celular, ele estava com um stent no peito no Hospital Autonomia de Montes Claros. Então, assim, esse é o SUS que nós queremos, esse é o sistema que funciona. O trabalhador rural não tinha a menor condição de acionar por outras vias. E, no caso dele, em 1h30, o músculo cardíaco ia estar perdido se não houvesse intervenção. Então, isso é só, ou seja, é um modelo que nós hoje estamos trabalhando e defendendo. Todo em rede, integrado, todo mundo conversando, falando a mesma língua, e gerenciado por recursos. Como é que funciona o SAMU, o consórcio? O consórcio são 86 municípios, o governo federal está pondo em torno de 35, o estado 55, o município em torno de 5, mais ou menos isso aí. Vai para uma conta, tem um consórcio que é administrado, os prefeitos elegem a diretoria, e tem um diretor técnico, que no caso lá, quando começou, era eu, que administra tudo, faz os processos citatórios, faz toda. E tem a grande diferença, aí são os dados estatísticos, são crescentes, só estou mostrando para vocês terem uma ideia. E o grande ponto do gato é esse aqui, Comitê Gestor. O Comitê Gestor, ele é um fórum de discussão, ele é como se fosse um comitê técnico do ANCIB, a CIB é que delibera, mas ele aqui que toma a decisão, né? Quem só referenda. E ali eu trouxe alguns, só para você ter uma noção, ali tem todo mundo que trabalha com urgência na região. Então tem bombeiros, SAMU, coordenador da Defesa Civil, Polícia Militar, Rodoviária, DETRAN, conselhos regionais, diretores dos hospitais de referência, secretários municipais, representantes dos conselhos municipais, e tem as câmaras técnicas que agora nós já estamos passando para discussões clínicas, de como paciente, sei lá, não sou médico, paciente com, sei lá, lesão precordial, grau tal, eles fazem o que com ele? Faz isso. E esses fazem isso, vai para onde? Para cá. Então nós estamos entrando no detalhe agora da discussão. Então a ideia é essa. Por que eu trouxe a experiência? Porque a experiência ela sintetiza que a saída para essa gestão de redes, ela tem que ser micro-regional ou macro-regional, como é o caso aqui. Ela não tem outro modelo para si, porque você não tem escala, você não tem escopo de serviço em municípios menores, né? E essa gestão, vamos dizer, desapropriada do prefeito, ela permite que você blinde mais ainda o sistema e passe por uma discussão muito mais colegiada e técnica, e o modelo ele se sustenta sem necessariamente sofrer os revés de 4 em 4 anos. Então a nossa experiência é essa, e é isso. Muito obrigado. Alô, o Maurício me trouxe algumas recordações muito ricas aqui. Uma foi uma viagem que eu fiz, o primeiro consórcio que se montou em Minas, com o ministro Carlos Albuquerque, que eu acho que está merecendo um reconhecimento aí do trabalho que ele fez de criação de indicadores, e com o secretário de Minas aí, Rafael Guerra. Eu estava até vendo aqui a matéria, que foi de 1977 a matéria, onde já estava claro que esse modelo mineiro aí teria toda a condição aí de estourar, né? E um segundo ponto relevante aí é o Eugênio Vilaça Mendes. Eu acho que a primeira vez que deu para acreditar na força do fato do conhecimento, não digo nem difuso, porque é um conhecimento muito especializado, mas que estava perdido, foi uma série sobre saúde, que eu fiz a provocação pela coluna na Folha, e recebemos 60 e-mails aí sobre temas ligados à saúde, né?
E tinha um lá em Minas que era uma coisa extraordinária. Visão. Tinha um assessor do Albuquerque que tinha o Eugênio Vilaçamentos aí, que trouxe uma visão da economia da saúde, foi fantástica. E daí deu para, em cima das colaborações dos leitores, alguns de fora também, deu para entender o modelo inglês, o modelo canadense. E o então candidato a ministro, José Serra, lá que quando começou a escrever, ele falava, volte para a macroeconomia, de repente começou a pedir os artigos aí. Daí a gente soube que ele estava convidado aí para ser ministro. Mas aí ficou muito claro, aí o maior desperdício brasileiro não é nem resíduos sólidos, aí são ideias que ficam perdidas aí, às vezes por falta de divulgação. Sou Rubens Belfort. Eu queria fazer um desafio a você. Basicamente, eu sou cientista, sou médico, sou pesquisador. A gente precisaria começar a ver essas experiências que você relatou como um artigo científico, quer dizer, usar uma metodologia científica, a gente começar realmente a aferir objetivamente resultados. Para aumentar a credibilidade, também para permitir a gente duplicar, reproduzir esses esforços. É muito interessante, mas sempre tem aquela história, mas quanto disso é verdade? Quanto disso foi aferido metodologicamente de maneira adequada? Acho que para a gente chegou no ponto que a gente precisa começar a exigir dos nossos gestores e da sociedade recursos também para isso. É fundamental a gente ter um approach mais científico, você não acha? Obrigado. Sem dúvida nenhuma. Esse agora é o nosso seminário, isso ficou claro. Nós já temos algumas edições que não estão publicadas ainda, e o Eugênio até nos fez essa mesma provocação. Nós, de 2008 para 2009, 2010, após a implantação do consórcio, nós tivemos 1.006 mortes reduzidas efetivamente pela atuação da rede de urgência. Então, esse trabalho está sendo finalizado, de publicação, e agora nós estamos passando para a publicação dos resultados das portas dos hospitais. Então, a tendência qual que é? Aumento de mortalidade intra-hospitalar, redução forte na tendência de mortalidade de óbitos por causas externas e óbitos geral. Essa curva é bem forte, a inflexão, ela tinha tendência de subir e cai. A classificação de risco nos hospitais, os hospitais estão fortemente amarelando, né, na classificação de risco. E com protocolos a gente enxerga isso, por exemplo, chega no final de semana, fica verde o hospital. Por quê? Porque a atenção primária deixou de atender. Então, tem muita coisa boa para se publicar. E evidentemente é isso que vai nos respaldar. Concordo plenamente. Estamos abertos, inclusive. Eu trabalho no centro de saúde. De toda a sua fala, uma das coisas que me chamou mais atenção é que nós estamos num quadrilátero onde nós temos os 3 níveis de atenção. Eles não se comunicam. E eu gostaria que o senhor discutasse um pouquinho mais a respeito dessa conquista, dessa comunicação que o senhor conseguiu entre o trabalho que o senhor fez, entre esse consórcio. Bem, isso é importante. A gente sem uma linguagem única, você não faz rede de urgência. Então você não tem jeito numa ponta você ter um protocolo canadense, no outro protocolo que aqui tem algumas experiências municipais, o departamento de processamento de dados resolve fazer, aí você tem um outro que é um achismo do professor. Então, a primeira coisa, Minas pesquisou e elegeu o protocolo de Manchester, o Ministério também está na mesma tendência, por uma série de qualidades que ele tem em relação aos outros. E o histórico de publicações, ele é usado em vários países do mundo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte hoje, o Ministério está lá em Belo Horizonte, nós estamos finalizando a rede da Macro Centro e Metropolitano, né? É centro com metropolitano. E eu presenciei como gestor lá na Macro Norte, agora como subsecretário de Estado, assim,
a dificuldade lá, a gente tinha uma facilidade muito maior. Primeiro que a facilidade de diálogo da liderança que a gente exercia, e eu acho que é aquilo que eu falei, a falta de condição de andar sozinho, ela proporcionou essa abertura. Além disso, o Norte de Minas, ela foi precursor do SUS, né? Em 1970, as ações que lá foram implementadas, elas foram muito, já tem uma história de conversa, de compartilhamento de ações. Isso ajuda, então é um ambiente mais favorável. Na Macrocentro, agora é possível, porque primeiro que tem um dinheiro novo, porque isso sem dinheiro novo também não tem milagre, né? Ou seja, subfinanciado como é a urgência, não tem jeito. Então, isso é uma nova ação do Ministério hoje, uma rede de urgência está sendo implantada como a rede Cegonha. Agora, conversa, é diálogo. E esse elemento novo, ou seja, o Estado induzindo, a União participando, e você tendo um ente que vai operar, que você não tem o viés negativo do município, que dá a condição da coisa acontecer. Então, por ter dinheiro novo, a gente consegue colocar regras novas. Então, isso facilita muito. Então, eu acho que a questão do financiamento diferenciado, do modelo, sair do financiamento, do procedimento, e para financiamento global e disponibilidade do serviço, eu acho que isso muda muito a operação. O meu nome é Máximo, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e que foi, na década de 80, praticamente, um dos elementos que fez acontecer algumas coisas que depois desembocaram no Sistema Único de Saúde, na questão da reforma sanitária. Faço esse reparo histórico, porque lá se conseguiu fazer exatamente isso que o doutor Maurício colocou no norte de Minas Gerais. E uma das grandes dificuldades que eu vejo acontecer hoje em dia e gostaria de saber a opinião dos presentes à mesa, de todos aqui, da relação dos gestores locais, que deveriam estar fazendo parte dos comitês gestores de saúde dos municípios, com os hospitais universitários. Porque Niterói tem uma capacidade singular. Ela tem uma universidade, é praticamente uma cidade universitária, e que o seu hospital universitário, o Hospital Universitário Antônio Pedro, que durante muitos anos foi referência nacional, ele hoje em dia tem uma certa dificuldade, para usar palavras gentis, dele mesmo, no relacionamento com os gestores locais, com a rede de saúde. Nós tivemos um secretário de saúde em Niterói, o Dr. Gilson Natalino, que está no Panazembe hoje, que é uma pessoa ilibadíssima, apesar de todas as aleivosias que foram levantadas contra ele. E gostaria de saber a opinião dos senhores, se há alguma dificuldade em relação a isso, ou se é uma característica própria, porque eu vejo isso acontecer não só em Niterói, mas também no Rio de Janeiro, que fica do outro lado da ponte Rio-Niterói. Então parece que é algum tipo de contágio. Então eu gostaria de ter essa ideia, dessa opinião dos senhores. Obrigado. Isso é uma determinação do governo, tem que ser uma decisão política, em primeiro lugar, né? Querer fazer. Vou dar um exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma rede FEMIG de hospitais, inclusive em Belo Horizonte são 5 hospitais, uma estrutura muito grande. Ela está toda regulada pela regulação do município. O hospital da UFMG está regulado pelo município. Então, ou seja, nós entregamos de corpo e alma ao modelo de regulação do SUS. Então, assim, e obviamente, se a gente dá dinheiro, se o Ministério dá dinheiro, se a gente precisa aprovar isso,
é a moeda de troca. Então, por exemplo, Belo Horizonte agora é um município que ainda não entrou na regulação do Estado e Uberlândia. Estamos finalizando agora, é muito mais por um problema de... Quem enche mais o saco é o pessoal de processamento de dados. É muito mais o Prodabel, o Prodenge, esses pró aí, do que necessariamente o pessoal de saúde, né? Então, assim, eles foi muito mais... É um problema muito mais de interface, né? Agora. Mas, nós estamos trabalhando juntos. Isso não está inviabilizando. Quando há uma discussão, de vez em quando tem umas briguinhas de contagem, a gente entra. Mas, fundamentalmente, todos estão regulados pelo gestor da capital. Então, assim, é decisão política, é convencimento. Então, eu sempre brinco com o secretário. Quando ele vai assinar o cheque, eu estou do secretário, me entrega aqui, porque vamos pendurar umas trocas aqui, porque é troca mesmo. Então, é acreditar no modelo e entrar dentro dele. Aliás, uma dúvida que eu tenho, nessa viagem que eu fiz aqui com o ministro e o secretário, nós só fomos a Ouro Preto, né? Eu conheci no aeroporto, depois eu aprofundei a experiência do Hospital das Clínicas de São José do Rio Preto, que era imensamente mais eficiente que o Hospital das Clínicas de São Paulo. Até quando saiu a matéria, o secretário de São Paulo, depois pediu para o Hospital das Clínicas mostrar o que estava fazendo em termos de qualidade, de gestão, mas só conseguiram entrar no laboratório central e na cozinha, porque o restante tinha os catedráticos lá. E recentemente no blog me trouxeram informações de que está havendo uma crise no hospital, na Faculdade de Medicina e no Hospital das Clínicas, que está inviabilizando o modelo. Depois, se alguém tiver mais informações, até gostaria de saber um pouquinho dessa questão aí. Marcos Ferraz, sou docente aqui da Unifesp, do Centro Político de Economia de Saúde. Parabenizar o Maurício Botelho pelo trabalho. De fato, é muito bom ver aqui no país uma iniciativa como essa, onde a gente claramente, pelo reconhecimento e pelos resultados aí obtidos, reforça aquela questão de pequenos municípios têm que dar o passo de acordo com a própria perna, ou fazer consórcios e, quem sabe, dar passos maiores. A minha pergunta, ela vai em que pese a importância da tecnologia hoje no sistema de saúde. O sistema de saúde ainda depende de pessoas, de profissionais, né? Eu queria que você contasse um pouco o que essa experiência trouxe do ponto de vista do engajamento desses profissionais num sistema que, em tese, funciona melhor do que o outro, né? Eles compraram a ideia, eles foram barreiras para a ideia. Quais as dificuldades nesse sentido? O profissional é um pouco complicado. Meu pai foi tesoureiro de Santa Casa e ele me contava o drama aqui. Eu tenho assim, eu sou muito político, eu sou veterinário de formação e tenho mestrado em administração. Mineiro de formação. E lá no norte a política é questão de sobrevivência, né? Você tem que saber andar em obras. Mas basicamente é o seguinte, eu fiz eu ajudei o pessoal do Rio Grande do Norte a montar também esse SAMU. E foi muito interessante. E aí me chamaram para ir para Campinas. Aí o negócio mudou um pouco. Aí nós fizemos uma discussão em Campinas. Campinas tem dificuldade no estado de São Paulo, investe no SAMU. Né? E aí é também decisão política, foi o conselho que eu dei a ele. Então tem aquela região toda ali, era 17 municípios. E tinha um problema que tinham, acho que 4 municípios maiores, ricos, e alguns 10 ou 15 menores, mais pobres. Você criava uma dificuldade nesse modelo onde o Estado não intervinha. Em Minas é quase 60% da conta do Estado. Então, aí vem a dificuldade. Mas basicamente é o seguinte, lá em Minas, como foi, assim, nós herdamos o de Montes Claros, mas conseguimos que Montes Claros desse baixa no dele e assumisse totalmente, a gente assumisse tudo. Então nós pusemos a lei seca. Então tinha a regra foi combinada, agora, o cumprimento da regra foi no cacete mesmo. Entendeu? Nós tínhamos uma meta de demitir um por semana. Então vamos pegar alguns médicos e aí alinhava todo mundo. Então era muito assim mesmo. Ou seja, primeiro a gente pactua. O que nós, no serviço público, muitas vezes, nós somos muito indolentes, muito paternalistas. Então assim, aí quando eu contei a experiência em Campinas, eu falei, mas você é
sacaneou. Não, vocês têm uma condição favorável, ou seja, o consórcio permitia isso. Os funcionários eram funcionários seletistas. Então a gente tem essa facilidade. A gente demitia, mas abria processo, tudo certinho. Mas imediatamente você colocava no lugar, um processo muito mais transparente, rápido e tudo mais. Então, essa condição do consórcio, ela permite você fazer uma gestão de recurso humano muito menos burocratizada. Então, esse é o que o Mário colocou. Se a gente começar a engessar demais, eu passo a ter o mais do mesmo. Então, essa é a questão. Agora, nós respeitamos 8666, orçamento público, todas as nossas ações são no modelo público. Com só a contratação por seleção pública é que a gente via CLT facilitava essa demissão. Então, assim, basicamente é o seguinte: combina as regras com eles próprios e cumpre. Então, por exemplo, a gente tinha funcionário não pode andar com uniforme fora do expediente. Encontramos fora do expediente, demitido. Não tem conversa. Aí a gente pôs uma regra, todo mundo assinou e foi combinado. Então, eu tinha vezes que eu viajava, estava longe, cara, parava no meio da estrada, demitia. Quem que é você? Seu nome, por favor? No dia estava demitido, abri o processo. Ou seja, quando a gente fez isso no início, a gente assentou no nível de relacionamento contratual muito franco, muito aberto, mas muito duro. Então a gente conseguiu isso. No Rio Grande do Norte, nós também conseguimos muito bom isso. Agora, não é fácil, né? E formação. A formação é importante porque você começa a ter reposição. Então o NEP trabalha muito. Então a gente tem esses pressupostos da formação, do diálogo e do modelo de CLT que facilita essa gestão de pessoal com mais eficiência. Bom, eu queria, já que, fazer só uma observação em relação aos consórcios. As questões que o Marco colocou são questões extremamente relevantes para quem põe o dedo, né, a caneta e o seu nome na frente. Então, o prefeito tem essa preocupação muito grande. A legislação como um todo, ela funciona a reboque dos fatos, ou seja, a legislação ela vai depois do modelo operacional constituído. Então, pra você ter ideia, em 2008 eu fiz um BO junto com o prefeito para entregar a prestação de conta do consórcio no Tribunal de Contas do Estado. Eles não queriam receber. Não, aqui não tem modo de gestão. Não, mas eu preciso entregar. Então chama a polícia, faz um BO e entreguei. Daí no balcão vou embora. Né? Daqui 5 anos, no tribunal já tiver auditando o consórcio, fala assim, em 2005 você não entregou a prestação, em 2008. Eu não, entreguei. Está aqui o BO que eu entreguei. Vocês não olharam. Então hoje o Estado já tem um modo, ou seja, nós estamos andando dessa forma. O registro na Receita Federal também demorou 60 dias. A Receita Federal de Montes Claros teve que ir na Receita Federal de Brasília definir em qual categoria. Nós ainda não temos alguns incentivos que o poder público tem, embora seja consórcio público-público, em virtude da classificação tributária. Então tem essas questões. Agora, na saúde, lá em Minas nós temos um modelo de transporte sanitário também que é fantástico. Ou seja, nós temos linhas de ônibus do SUS. Um município que tinha 7 ambulâncias, 7 carros para levar na micro-região, na macro-região, hoje ela não tem. Então, ela vai na Secretaria de Saúde, marca no sistema a consulta, no outro aqui, sistema marca a passagem, recebe. Os ônibus têm ar-condicionado, tem o filminho, a rodomoça, que é uma enfermeira, entrega na porta e busca na porta. Então, assim, é fantástico. Sistema fabuloso. Esse ano nós complementamos 75 mil. E a fotobolsa serve de Rivotril, né? Exatamente. Com certeza. Mas, e onde está o gargalo da saúde hoje para os municípios? Na média complexidade, tenho dúvida. Na atenção primária, acho que quase todo mundo, com algumas exceções ruins, estão assumindo suas saúdes. E na alta complexidade, como é bem remunerado, o próprio sistema privado já assumiu, também não tem problema. Então nós tivemos uma discussão lá em Barretos, né, Marcos? Sobre onde é que está o gargalo da oncologia. Então não tem a menor dúvida, o gargalo da oncologia está no meio. É na biópsia, é na mamografia. Então assim, o consórcio, ele saiu fundamentalmente como válvula de escape para a média complexidade. Porque a média complexidade é de baixa remuneração. E os sistemas tiveram, os municípios
menores, eles não tinham solução, eles tinham saída. Porque a referência não quer receber, recebe R$3,50 com R$7, consumo doido, R$7, uma especializada, e paga 30, 40. O município de referência não vai sustentar o município menor. Então, assim, não tem outra solução. A média complexidade, como não vai mudar a tabela, provavelmente, com o recurso que nós temos do SUS e o andar da carruagem da emenda 29, que também não é a solução de todos os nossos problemas. Então, assim, sem um consorciamento, média complexidade também está se esgotando. Não tem saída. É outro ponto que eu queria só reforçar. Bom, eu queria agradecer muito a exposição, né? Começamos quente aí esse seminário, sempre brinco que seminário que nem eleição, cabeça de juiz, bumbum de veneno. Só depois que a gente monta tudo, mas só depois que começa que a gente vai ver o pique. E hoje está prometendo bastante. Queria agradecer muito ao Maurício Botelho e ao Mário Reto.